Fala galera, Marcelo aqui e não tem jeito. Quem não chora não mama e eu tô mamando demais. Né? Deselegante. Calma aí. Depois de 3.638 finders, 70 mapas sem cair e postar um vídeo inteiro só chorando por aqui, recebendo vários comentários de chorão, chorão, chorão e alguns outros também dizendo pra eu não desistir. A gente caiu, voltamos a cair na dungeon da Lamp, rapaziada. Que sossego, respiro aliviado agora. E não caímos só uma vez, mais duas vezes nesse vídeo. Fiquem aqui comigo até o final, que a gente vai trazer todas as atualizações, as quedas, quanto demorou pra gente cair nas duas vezes, né? E atualizar agora aquele resuminho final, quantos finders a gente tá, quantos Mystic Fragments a gente tá, nossas expectativas ali pro final dessa jornada. Mas poxa, que respirei aliviado de fato, beleza? Bom, sobre a série, agora a gente recebe um boostzinho de confiança, um boostzinho de ânimo para continuar finderando. Eu não tinha parado, apesar do choro, eu não tinha parado de finderar. Eu tinha começado a juntar mapas aqui para estacar mesmo e pensar em usar eles só quando caísse alguma outra vez ou quando tivesse, sei lá, uns 100 mapas. Já tava bem desmotivado, achando que eu ia cair só usando 10k de finders, eu ia cair em uma outra Dungeon da Lamp. Então eu já tava desesperançoso, é a palavra. Até que o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Tava aí batendo finder despretensiosamente. E eu acho que esse é o segredo, né? Você vai despretensiosamente, sem aquele quero chegar, quero chegar. Comecei a bater já pensando, vou jogar aqui em 50 finders pra baixar a minha quantidade total. Enfim, tava naquela de não vai dar em nada. Por coincidência ou não, eu tava gravando. Então, ao contrário da última vez que eu gravei só quando eu entrei na dungeon, essa eu já tava gravando. E aí a gente cai na dungeon finderando. Então, essa primeira dungeon aqui, como eu falei, né, eu gastei 3.638 finders e 70 mapas. Mas eu caí aí agora, como vocês podem ver, finderando. Então eu fiquei muito em êxtase aqui, meu Deus, finalmente, depois de tanto tempo, né? A gente tava desde fevereiro sem cair. Então foram 2 meses ali finderando e tacando mapa e comprando mapa. E o mapa no Obsidian, caramba, os itens, caramba. Finalmente eu caí. Aí vem todo aquele esquema. Que medo, medo de morrer, medo do computador reiniciar. Tô com os probleminhas aqui no meu PC, que às vezes ele reinicia quando eu tô gravando. Então eu fiquei com bastante medo, porque eu estava gravando, dele reiniciar. Mas enfim, continuei, né? Vou fazer aqui meu conteúdinho e fui na calma, na paz. Ao contrário das dungeons que eu caí anteriormente, todas as que eu caí anteriormente, o Finder tava naquela parte superior. Mas nessa, ele veio na parte inferior. E aí eu tinha uma teoria que se mostrou verdade nessa dungeon aí, que quando o baú cai na parte inferior, tu ganha menos Mystic Fragments. Então a gente tava com 39 Mystic Fragments, e se a gente caísse 3 vezes na Dungeon da Lamp, dropando 12 Mystic Fragments, a gente já fazia a nossa Lamp, né? Já tava done. Já dando um spoiler aqui, pessoal, infelizmente não foi o que rolou. A gente não caiu, essas duas que a gente caiu, não dropou 12 fragments em nenhuma delas, então já miou. Então a gente não vai mais terminar a Lamp só com 3 quedas, né? 3 quedas a mais. Vamos precisar de mais algumas que vocês vão ver no final do vídeo. Mas tá aí. Fizemos a Dungeon da Lamp, aí eu tô na parte de cima, checando, já adianto que o baú não vai estar aí. Desço lá embaixo e finalmente pego a recompensa do baú. Então aqui é até bom pra ilustrar, eu acho que eu nunca tinha trazido em vídeo, como eu falei, eu só caí na parte de cima, então acho que eu nunca tinha trazido em vídeo essa parte aí de baixo da dungeon, né? O meu mapa tá todo aberto porque eu baixei o mapa do alemãozão,
mas não lembro de ter vindo aqui em vídeo, pelo menos. Então essa é a parte de baixo, eu acho que é até um pouco mais segura, o baú tá aí. Eu esperava vir menos Mystic Fragments, ativo o boost e cai 8 Mystic Fragments. Aí eu já sabia que com 3 quedas eu não iria mais donar, né? Então eu já fiquei um pouco assim, beleza, vou precisar de mais 3 quedas pra donar os baús. Como eu não sei se tenho falado na verdade, mas eu tava acumulando os mapas. E aí, como eu ativei o boost, aí eu pensei, vou queimar logo todos os mapas e depois eu volto a bater Finder, porque mapa dá pra você pegar, pelo menos na minha concepção, dá pra você pegar mais reward por tempo, assim. Então eu recomendo vocês a fazerem isso. Guardar pelo menos uns 10, 14 mapas ali, pra quando você cair na dungeon, você queimar todos eles em sequência com o boost ativado, e aí você ganha um bom cash, assim. Então eu fui fazer isso, eu fui queimar os mapas aí, e aí vocês vão me ver caindo frequentemente nas dungeons de map, são só dungeons. E aí, uma parte engraçada, eu tinha exatamente 14 mapas. Um deles tinha dado lá em Cleopatra Island, na parte dos Sudoudos. Eu não ia fazer esse mapa, então, porque lá na parte Sudoudo não, perdão, na parte das Togekis, lá tem um Sudoudo e você precisa acordar ele com a quest, né? Precisa fazer a quest pra acordar ele. Eu pensei, eu não vou fazer esse mapa agora não, porque se eu for fazer a quest eu vou perder tempo. Acabou que no final eu decidi fazer ele e fazer todos os mapas de forma geral. E por um acaso do destino, caraca, foi muita loucura isso, velho. Por um acaso do destino, eu voltei a cair na dungeon da Limp no meu último mapa. Então a gente caiu 2 vezes em 1 hora, fazendo aqui finderando e mapeando. Então é o seguinte, aquele resuminho, né, que eu sempre trazia pra vocês. Pra gente cair na nossa dungeon número 5 da Limp, a gente gastou 3.638 finders e 70 mapas. Dropamos 8 fragmentos utilizando finder. Caímos no finder. Depois eu comecei a mapear. Eu fui gastar todos os meus mapas. E a gente caiu na dungeon 6. Então caímos no total 6 vezes na dungeon da Lamp. Pra isso, a gente gastou 0 finder. 0 finder. Loucura. E 14 mapas. Muita sorte. Meu Deus do céu. Mas nessa dungeon da Lamp, eu achei, né, que eu tinha dropado a menor quantidade possível na última. 8 fragmentos. Caraca, eu dropei a menor quantidade possível. E aí eu tive uma surpresa de que não. Porque nessa dungeon a gente cai e dropa 7 fragmentos, mesmo utilizando o boost de profissão. E aí eu descubro que 7 fragmentos é o mínimo que dá pra você cair com boost, né? Então eu até pensei, quando eu caí na primeira, eu pensei, nossa, tem algo errado aqui. Eu acho que eu não utilizei o boost de forma certa e tal. Mas eu tinha utilizado, vi na gravação que eu tinha utilizado. E na segunda comprovou, né? Foi 7 fragmentos só, mesmo com boost. Eu tinha dropado na minha rank B 7 fragmentos. Então eu achei que na rank A não era possível. Eu achei que na rank A dava pra gente dropar mais normalmente. No final, galera, eu vou colocar aqui no final com quantos fragmentos eu fiquei. Mas pode ser que a gente ainda precise de mais 3 quedas na dungeon da Lamp pra fazer a Lamp, né? Se eu cair 3 vezes e dropar 7 em cada uma de novo, eu vou precisar de 3 quedas. Mas é o mínimo. Então, hoje, antes a gente tava, precisamos de 3 quedas no máximo. Agora a gente tá precisando de 3 quedas no mínimo pra cair. E se eu dropar uma de 12 ou uma de 11 e outra de 10, por exemplo, aí a gente já finaliza a Lamp com mais 2 quedas, porque atualmente a gente tá com 54 fragmentos e pra Lamp precisa de 75. Então é isso, basta 21 fragmentos ali pra gente donar a Lamp. Pode ser 2 quedas ou 3 quedas, a depender aí da minha
da minha sorte. E eu espero muito não demorar mais quase 4K de Finder pra cair de novo, quase 2 meses finderando que nem um maluco e comprando mapa, disputando mapa. Enfim, espero não demorar tanto tempo para trazer mais uma atualização para vocês da nossa questzinha aqui, né? Eu vou dar uma cortada e já colocar quando a gente cai na Dungeon da Lamp de novo, para vocês verem, enquanto eu atualizo o progresso. Bom, pessoal, aí a gente cai na nossa última Dungeon da Lamp, dessa vez é na parte de cima, e contrariando a minha teoria de que a parte de cima sempre dá mais, a gente é nessa dungeon que a gente dropa só 7 fragmentos, mesmo com o baú caindo lá na parte de cima. Só fazendo as atualizações, né, aquilo, eu ia zerando a contagem conforme eu ia caindo nas dungeons. E nesse dia, como eu tava muito confiante e muito motivado depois de cair 2 vezes, eu continuei finderando depois de zerar meus mapas. Então agora, para já buscando a nossa 7ª queda, na nossa Dungeon 7, a gente gastou 101 Finders sem cair na Dungeon 7, zerando aquela contagem, né, que eu falei para vocês que eu ia fazer de Finder a Finder. No total, agora a gente tá assim, a gente já gastou 139 mapas, já gastamos 5.299 Finders e caímos na Dungeon da Lamp 6 vezes. Sendo que desses Finders total, quase 1.000 ali, 970 foi de Finder Rank B, mas eu contabilizo eles aqui porque a gente caiu na Dungeon da Lamp ainda no Rank B, então é justo contabilizar. Eu fiz uma espécie de média assim, galera. Todo mundo vive dizendo que a Lamp não tem média, né? Mas eu fiz uma espécie de média e te falar que eu tô dentro dessa média aqui, que eu vou trazer para vocês no final da série. Por enquanto, é isso. Fiquem aí com a telinha, né? Que eu sempre deixo. E para esse vídeo de atualizações, uma vibe mais otimista. Foi isso. A gente caiu 2 vezes na Dungeon da Lamp. Tô mais motivado agora. E se Deus quiser, eu dropo mais, eu caio mais 2 vezes e finalizo aqui esse projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam, façam algum comentário. Eu gosto muito e leio todos os comentários quando vocês fazem. Então, até os próximos. Valeu!